Em 2010, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava na parte da tarde em uma pamonharia, de 1 hora até mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã. E na parte da manhã, eu estava começando o meu negócio próprio de vender produtos sex shop. Hoje em dia, todo mundo sabe que eu já tenho a minha lojinha. E eu buscava mercadoria na época na cidade vizinha. Eu sou de Anápolis, né, estado de Goiás, e eu buscava em Goiânia, que fica 70 quilômetros daqui. De carro é até perto, é uns 40 minutos. Só porque na época, como eu tinha que encarar o busão mesmo, que leva quase o dobro do tempo. E aí, um dia eu tava precisando muito de mercadoria, de repor as minhas mercadorias. Então eu levantei bem cedinho, me arrumei, deixei os meus filhos, que na época eram bem pequenos, com a minha avó, e fui pro ponto esperar o ônibus pra ir, né? E nisso, o ônibus naquele dia tava demorando mais que o normal. Já tinha cerca assim de 35 minutos que eu tava lá e nem sinal do ônibus. E eu já tinha saído de casa muito angustiada, porque eu tinha que voltar a tempo para ir trabalhar na parte da tarde. E querendo ou não, enrolava, porque era de uma cidade para outra, né? Quem é daqui sabe que tem muita lotação, que são pessoas que trabalham particular de levar a gente daqui para Goiânia e de trazer de Goiânia para cá. Se não me engano, isso é até meio clandestino, não sei, mas tem muito disso. E essas lotação cobra o valor da passagem do ônibus. E aí eu já tava no ponto há muito tempo esperando, angustiada, e nada do ônibus, e passou uma dessas lotação. Só que detalhe, era só um homem sozinho, não tinha mais ninguém. E no ponto só tinha eu, não ia entrar outra mulher, outra pessoa comigo para eu poder me sentir segura. E nisso, o homem, né, o motorista, ofereceu de levar eu para Goiânia no mesmo valor da passagem de ônibus. E eu, na pressa que eu tava de voltar para trabalhar, acabei fazendo a burrada de aceitar. E no momento que eu entrei no carro e fechei a porta, o arrependimento já bateu na mesma hora, porque eu pensei assim, eu tô sozinha num carro estranho, com um homem estranho, indo para outra cidade. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que eu fiz, né? Esse homem agora, se ele quiser, ele faz o que ele quiser de mim e ninguém nunca vai saber, porque eu saí falando que eu ia de ônibus, ninguém sabe. E aí naquilo já me bateu um medo total. E esse homem era tão estranho que ele ficava só me olhando assim, toda hora eu pegava ele me encarando pelo retrovisor, sabe? Eu já tava ficando assim que se eu pudesse pedir pra descer, eu pedia, só porque aí eu ia ficar mais estranha ainda a situação, né? Então tá. E nisso, pra piorar, numa cidadezinha pouco pra frente aqui de Anápolis, ele parou e pegou outro homem. Pronto, eu fiquei pensando assim, e já foi combinado, né? Eles se conhecem e eles combinou de passar num ponto, pegar uma mulher qualquer, que no caso naquele dia tava sendo eu, fazer o que os dois quisessem, né? E matar ali e ninguém ia ficar sabendo. E foi me passando um filme da minha vida na minha cabeça, sabe? Eu só pensava nos meus filhos que estavam em casa me esperando e eu ficava pedindo a Deus, assim, em silêncio, só na mente, meu Deus, por favor, me proteja, Senhor, eu tenho meus filhos, eu prometo que se eu chegar lá salva, não acontecer nada, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais vou entrar no carro de gente estranha. E os dois ficavam conversando um com o outro e rindo como se eles já conhecessem há muito tempo. Isso estava me aterrorizando. Eu juro por Deus que eu já estava passando mal de medo. E teve uma hora que o motorista notou que eu tava muito nervosa, com medo. Ele olhou pelo retrovisor pra mim e falou assim, eu tô reparando que você tá muito nervosa, não precisa ficar com medo não, esse é meu trabalho, eu faço esse trajeto todo dia eu pego gente nesse ponto. E eu peguei, né, fiquei sem graça, falei assim, não, eu não tô com medo não, eu só tô com muita pressa, porque eu ainda tenho que voltar pra trabalhar na parte da tarde. E nisso a gente foi. E aquela viagem foi a mais longa da minha vida. Eu sentia como se a gente andasse e não saísse do lugar. Eu já tava assim que eu tava pra dar um desmaio dentro daquele carro de tanto medo. E quando enfim a gente chegou lá, eu senti um alívio tão grande, eu desci daquele carro como se eu estivesse saindo de dentro de uma prisão. E eu agradeci a Deus por não ter acontecido nada, porque era dois estranhos dentro daquele carro. E aí eu fiz as minhas compras rapidinho e voltei e peguei o ônibus para voltar. Eu tava bem atrasada, mas eu pensei assim, eu prefiro 1000 vezes perder o emprego do que passar um medo daquele que eu passei de novo. Esse canal é de interpretação, mas hoje eu decidi dividir com vocês uma história que realmente aconteceu comigo. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu tenho uma loja de sex shop hoje em dia e na época, em 2010, eu tava começando e isso realmente aconteceu comigo. Quem é daqui do estado de Goiás, de Anápolis, sabe que tem essas lotações entre Anápolis e Goiânia, mas eu fui muito irresponsável de ter entrado naquele carro sozinha, porque se tivesse mais gente para entrar naquela lotação comigo,
tudo bem, mas eu entrei sozinha com aquele homem e realmente eu passei esse perigo, poderia ter acontecido alguma coisa comigo e às vezes as pessoas nem chegar a descobrir, porque como eu falei, eu saí pra ir de ônibus e acabei indo de carro, mas graças a Deus deu tudo bem e aquilo me serviu de lição, porque eu passei um medo que eu nunca passei na vida e nunca mais eu ia fazer aquilo de novo. Muitas outras vezes eu fui buscar e eu ia de ônibus, independente se eu tivesse atrasada ou não. E com o tempo, graças a Deus, o meu negócio foi crescendo e eu acabei montando a minha lojinha, saí da pamonharia e fiquei só com a minha loja e graças a Deus estou até hoje e agora estou ingressando aqui no YouTube. E é isso, hoje eu resolvi dividir um pouco do relato da minha vida com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje, tirem de lição também para nunca fazer isso, nunca entrem no carro de estranho, que é muito perigoso. E é isso, deixe seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, porque assim, toda história que eu postar você será notificado. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau!